Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Vamos dar prosseguimento a mais uma aula. Desta vez vamos falar do crime de roubo, né? O crime de roubo, o crime de tamanha importância que encontramos na nossa legislação brasileira. O nosso país, o Brasil, infelizmente, é um país que tem um alto índice de crimes de roubo, né? Se diz alguns estudos que o crime de roubo se materializa em países com mais que é um crime selvagem, portanto se materializa em países com mais desigualdade social. Então, quanto maior a desigualdade social, maior é a possibilidade de ocorrência dos crimes de roubo. Talvez por isso fique bem explicado por que o Brasil tem tanto índice de roubo, infelizmente, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar ali do capítulo número 2, acompanhem comigo aqui o capítulo número 2, né, do crimes contra o patrimônio que nós estamos falando, lá da parte geral, da parte especial do Código Penal, e aí vamos tratar hoje do artigo 157, ok? Vamos tocar a aula do artigo 157 até o seu parágrafo 2º B aqui. Vamos deixar o parágrafo 3º de fora, que é o chamado latrocínio, e aí a gente vai fazer um takezinho especial, uma aula especial somente de latrocínio, porque envolve muitas condições, considerações, eu acho que valia a pena a gente fazer uma aula em separado somente para isso, certo? Portanto, a aula de hoje eu faço um briefing lá no finalzinho da aula, acompanhem comigo, eu vou fazer um briefing introdutório da próxima aula sobre o latrocínio e vocês acompanhem nos nossos vídeos aí. Importante, assistam antes o vídeo, a aula de crime de furto, foi dividida em duas partes, duas aulas do crime de furto, acho que é importante assistir essa aula do crime de furto antes, porque ela serve como bastante base introdutória, talvez, para que a gente possa trabalhar com crime de roubo. Então, seria interessante que assistam o crime de furto, ok? Antes, peço para todos, se inscrevam no nosso canal. É bastante importante. Essa inscrição a gente pede toda a aula e vocês acabam esquecendo da gente lá. Se inscreve no canal, ative o sininho ali para que novas notificações vocês recebam de novos vídeos que são postados no momento que é postado, para que vocês já fiquem um tanto quanto atualizados do momento das postagens. E não deixem de dar um gostei ali, um joinha ali embaixo ali, por favor, entrem lá, dê um joinha, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos. E se ficar dúvida, sempre é bom lembrá-los, se ficar dúvida, qualquer dúvida que tenham, deixe nos comentários aqui embaixo. Escreva ali nos comentários, olha, doutor, fiquei com dúvida disso, como é que fez isso, como é que faz aquilo, e a gente vai respondendo à medida do possível. Tudo bem? Então vamos lá. Dando prosseguimento, portanto, nós vamos falar do crime de roubo. Esse crime, ele é muito importante para concurso público, tá? Vale a pena vocês dispensarem uma atenção mais precisa e mais detida para que a gente possa tranquilamente passar aí por esses nossos concursos públicos, as provas, as questões que vocês vão enfrentar, ok? Vamos lá. O artigo 157, então, ele vai dizer: subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Vai ter uma pena de 4 a 10 anos em multa, vai afastar qualquer hipótese das benesses ou dos institutos previstos na legislação da 9.099, pelo quanto de pena aplicada. Então, nós temos de 4 a 10 anos. Além de que existe o emprego de grave ameaça ou violência, que afastaria muitas das benesses que existem ou dos institutos descriminalizadores existentes na legislação penal brasileira. Ok? Vejam só, o bem jurídico aqui a gente já falou, nós estamos tratando de crime contra o patrimônio, então a objetividade jurídica se tutela o patrimônio. Esse patrimônio é entendido como sendo, né, lembrem, para quem viu ou não viu, já convido mais uma vez para assistir a aula do crime de furto lá.
O patrimônio que nós estamos falando da detenção, da posse ou da propriedade daquele patrimônio. Então, vamos se estender nesses três conceitos: detenção, posse ou propriedade, ok? Esse bem jurídico que a gente está tratando no crime de roubo, ele está tratando o patrimônio em primeiro lugar, é um crime patrimonial, tanto que no latrocínio, que seria a matéria da próxima aula, tanto que no latrocínio há sempre dúvidas por alguns estudantes ali, puxa, mas por que não tem júri? Por que não vai a júri, doutor, se tem morte, né? Não vai a júri porque nós só temos júri de crime doloso contra a vida. E aqui nós estaríamos falando de um crime contra o patrimônio. Ele é um crime patrimonial. Tem como resultado, muitas vezes, a lesão à vida lá no latrocínio. Mas ele é um crime patrimonial, tá? Então fica só essa dica aí agora. Mais no final ali da aula, eu só deixo introduzido para vocês a questão do crime de o latrocínio para que a gente estude, tá? Então, o bem jurídico é o patrimônio. Mas, além do patrimônio, esse crime é classificado doutrinariamente como crime pluriofensivo. Quer dizer o quê? Quer dizer que ofende mais do que um bem jurídico ao mesmo tempo. Há uma ofensa múltipla, uma dupla ofensa, talvez. Por quê? Porque ele vai ofender além do patrimônio, vejam só, acompanhem aqui. Além do patrimônio, nós vamos ter o quê? Mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou ainda reduzir a impossibilidade de resistência. O que está sendo dito aqui com redução de possibilidade de resistência, com violência à pessoa? Quer dizer que esta conduta também ofende o direito de ir e vir, a liberdade da pessoa, também ofende muitas vezes pela violência que a integridade física da pessoa, a integridade psíquica, a saúde da pessoa. Isso quer dizer o quê? Que esse crime, além de ofender o patrimônio, em primeiro lugar o patrimônio, ele, por ser pluriofensivo, ele ofende mais do que um bem jurídico ao mesmo tempo. Patrimônio e integridade da pessoa, direito de ir e vir. Tá? Então, tudo isso estaria reunido ainda juntamente com o patrimônio. Sempre, em primeiro lugar, um crime patrimonial. Ele está disposto no capítulo de crimes contra o patrimônio, ali no título de crimes contra o patrimônio. Perfeito? Então, uma característica dele, doutrinária, crime pluriofensivo. Vamos lá. Sujeitos do delito, né? No sujeito do delito, ele é um crime comum, qualquer pessoa pode cometer esse crime e não exige nenhuma condição especial. E o sujeito passivo da mesma forma. Nada impede que eu possa ter uma coautoria, um concurso de agentes aqui, de autores, né? Posso ter 1, 2, 3 sujeitos cometendo o crime tranquilamente e posso ter, nada impede também que o sujeito passivo também seja mais do que uma pessoa, 1, 2, 3 pessoas. Inclusive, infelizmente, um tanto quanto comum ter mais do que um sujeito passivo em crime de roubo, né? Pega lá uma loja, um comércio e entra e rouba todos que estão dentro do comércio, num transporte coletivo, em uma residência. É bastante comum ter mais do que uma pessoa no mesmo evento, tá certo? Com isso, nós temos então um sujeito passivo e ativo muito parecido com o crime de furto. Né? A ideia, o que só muda é o patrimônio, o que só muda é o bem jurídico. Além do patrimônio, nós vamos ter a integridade e a liberdade, como já disse a vocês ali, tá? Que vai diferenciar do furto. Vamos continuar com essas diferenciações aí. Vamos lá. No crime... aqui, no crime... Deixa eu só partilhar aqui a tela. Que não entrou. Vamos lá. No crime de roubo, perfeito, agora vamos lá, dando continuidade. No crime de roubo, nós vamos ter, se vocês acompanharem essa leitura aqui, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Ele é absolutamente a mesma redação com inversão apenas da ordem do crime de furto. Vejam só, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Olha o crime de furto aqui em cima já. Subtrair para si ou para outra e coisa alheia móvel. Só muda o elemento elementar do tipo aqui, a ordem. A coisa alheia móvel vai para o final, subtrair para si ou para outra e coisa alheia móvel. Veja no roubo. Subtrair para si ou para outra e coisa alheia móvel. Seria a mesma redação. Só inverte a ordem aqui, né? Então isso quer dizer o quê? Que basicamente o roubo é a mesma coisa do furto.
A diferença do roubo, a grande diferença, falando aí do tipo objetivo agora, a grande diferença do roubo para o furto é que no roubo ele integra um elemento a mais que nós não tínhamos no furto. Qual seja? O meio empregado para praticar essa subtração. Esta subtração, aquela mesma ideia de assenhorar-se, é querer subtrair, é querer assenhorar-se, tornar-se senhor, tornar-se dono da coisa, né? Veja o elemento objetivo do tipo aqui que vem falar para si ou para outrem, né? Então eu quero subtrair para mim ou para outrem. O que? Uma coisa tem que ser alheia, né? Tem que ser alheia. Aqui não pode ser meu, portanto, não tem como proprietário ou possuidor ou detentor da coisa roubar do proprietário e vice-versa, né? O proprietário roubar do possuidor ou o possuidor roubar do proprietário, isso não tem como, vai caracterizar talvez um outro delito, mas não um crime de roubo, perfeito? Que daí fica para uma outra aula. Aí nós vamos ter coisa móvel, né? Não pode ser meu, tem que ser contrário à vontade do ut dominus, então contrário à vontade daquela pessoa que tem a coisa, que detém a coisa, seja possuidor, proprietário, né, como a gente já falou, e tem que ser uma coisa móvel, então um bem móvel, né? A res aqui tem que ser um bem móvel, algo que eu possa retirar do local e transportar para outro local, isso que teria que ser móvel aqui, perfeito? Nada impede também dos semoventes serem equiparados às coisas móveis aqui previstas nesse tipo do artigo 157. Dito isso, verifica-se claramente que é a mesma explicação que nós demos lá no crime de furto. Insisto para convidá-los a assistir a aula de furto na próxima, no canal que nós temos lá. Voltem alguns vídeos atrás ali que vocês vão encontrar lá, crime de furto, dividido em duas partes, né? Duas aulas. Então, subtração da coisa alheia móvel para si ou para outra. Essa é a questão do crime patrimonial. Agora, para eu praticar esse crime, eu utilizo o meio, vejam, mediante, o meio que eu me utilizo para a subtração é 3 possibilidades. Vamos lá. Primeira, a grave ameaça. Segunda, a violência contra a pessoa. E terceiro, depois de haver reduzido por qualquer meio impossibilidade de resistir. Então, qualquer outro meio, ele amplia esse rol de possibilidades. Grave ameaça, violência física, quando se fala violência, lembrem sempre, é a vis corporalis ou vis absoluta, quer dizer violência física, né, contra a pessoa. Se vocês lembrarem, nós falamos lá na aula do furto, eu tratei com vocês lá dizendo que não admite, em hipótese nenhuma, violência empregada no crime de furto, né? Isso não seria capaz, né, de falarmos de violência. Eu vou até tomar uma notação aqui, ó. Violência. Ao final da aula, fiz uma anotação aqui. Ao finalzinho desta aula, fiquem até o final, eu vou dar uma dica bastante importante de uma questão muito recorrente em concursos públicos, que vai tratar sobre essa ideia da violência envolvendo roubo, furto, que a gente pode trabalhar, tá? Mas no finalzinho da aula eu faço eu dou essa dica para vocês, me acompanhem até o final, tá? Então vamos lá. Há a grande situação aqui da violência. Então, nós temos lá na questão do emprego de violência à pessoa para que eu possa conseguir subtrair. Então, o meio que eu me utilizo para subtrair é a violência. Ou o meio, vejam que tem aqui, ó, analisem, mediante o verbo subtrair, ele é possível ser conjugado de que meio, de que forma? Pela violência física, a pessoa, pela grave ameaça ou qualquer outro meio que impossibilite a resistência. A ideia é a seguinte: todos estes meios, seja grave ameaça, seja violência ou qualquer outro meio lá, claramente, a ideia é impossibilitar que a vítima resista. Essa condição aqui, ó, reduzir a impossibilidade de resistência. Esta condição grifada aqui é a informação principal do crime de roubo. Então, o que nós
temos. Quando o sujeito ativo vai praticar o crime, a subtração, ele tem algumas alternativas. Se ele empregar a violência para conseguir a subtração, o que ele pretende com o emprego da violência ou da grave ameaça? Ele pretende que a vítima seja reduzida a sua possibilidade de resistir. Quando eu falo resistir, a lei utiliza essa nomenclatura resistência, não quer dizer reação. É diferente. Não é reagir ao crime. Até porque tem pessoas que reagem ao crime e ainda assim é crime de roubo. Não vai descaracterizar. A reação não necessariamente vai descaracterizar o crime. Agora, resistência é eu não resistir, eu não tenho o que fazer. Então eu estou lá com o meu telefone, está aqui, com o meu celular. Então a pessoa vem e me aponta um revólver e diz assim, é um assalto, passa o teu celular. E eu, com medo de estar sob a mira de um revólver, por óbvio, a minha capacidade de dizer não, não vou lhe dar, de resistir, é diminuída, porque ele está me apontando uma arma, uma grave ameaça. Então eu acabo entregando meu celular para ele. Tá certo? Isso é o que nós temos caracterizado aqui nessa ideia da impossibilidade de resistência. Então ele utiliza-se da violência física, ele me dá um soco, ele me bate, ele emprega qualquer violência física, não importa a quantidade, o tamanho da violência, para que possa subtrair meus bens. Perfeito? Então ele utiliza desse meio. Segunda possibilidade, a grave ameaça. Usei o exemplo do revólver. Não precisa ter uma arma. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma pessoa muito forte, um porte físico avantajado, e chegar até a mim e, de repente, dizer, olha, passa o teu celular, passa a tua carteira, senão vai ficar feio para ti, vai ficar ruim. Vou te bater, vou te pegar. E eu, atemorizado, vejam que a grave ameaça causa temor na vítima. Eu, atemorizado, não consigo resistir. Tenho dificuldades em resistir. Tenho medo de resistir. E, portanto, me entrego o meu patrimônio para ele. Ele acaba me despossando, pega o que é meu patrimônio, tá? Isso na grave ameaça. Se vocês lembrarem grave ameaça, se vocês lembrarem na aula do crime de ameaça, que também está disposto no meu canal, retomem lá os nossos vídeos, lá temos uma aula sobre crime de ameaça. Então tá lá, crime 147 do Código Penal, né? A parte especial. No crime de ameaça, o que é a ideia de ameaça? A ameaça é uma promessa de um mal grave que faz com que a vítima tenha o seu direito de ir e vir, a sua liberdade individual restringida. Por quê? Porque diminui a capacidade dele resistir, de falar sim ou não para determinada coisa. Porque estou sob ameaça. Isso que é grave ameaça. Esta grave ameaça, vale também destacar a vocês que a grave ameaça ela é extremamente subjetiva. Ela vai depender da análise de cada caso em concreto e de cada pessoa. Então nós temos lá, a grave ameaça para um sujeito A é uma circunstância, para o sujeito B pode ser outra circunstância. De repente um cara de porte, uma pessoa de porte físico avantajado, chegar até a mim e dizer, passa o dinheiro, senão eu vou te bater, eu posso me sentir com bastante medo e entregar o meu dinheiro, ele pegar a minha bolsa. De repente, para outra pessoa, esta fala pode parecer que não é tão ameaçadora. Por quê? Porque é um camarada também forte, um camarada que luta muito bem, ele talvez não ficou com muito medo. Entendam que é subjetivo, vai depender da pessoa. Às vezes vocês podem enxergar uma certa situação que diga assim, mas nossa, o camarada entregou bem, deixou ele levar o patrimônio dele, mas ele nem disse nada, mas ele ficou com medo. E o que interessa é naquele momento para aquela pessoa, para caracterizar o medo, a impossibilidade de resistir, né? Certa vez, um exemplo real para passar para vocês. Certa vez uma mulher, uma situação que eu conheci. A mulher estava passando com uma bicicleta e um rapaz ficou postado ali na frente dela, ela caminhando, vindo com a bicicleta, segurou no guidão da bicicleta, absolutamente sem abrir a boca, sem falar uma palavra. A mulher desceu da bicicleta, ele montou na bicicleta e saiu andando. Nisso,
ela começou a gritar, no momento que ele saiu, ela começou a gritar, passava carros ali, um rapaz viu essa situação, parou, o que aconteceu? Ah, ladrão, ladrão levou a minha bicicleta. Ele entrou com o carro, já pegou ela, pôs ela no carro, absolutamente saiu atrás, já ligando para a polícia e prendeu o rapaz, sei lá, 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, 2 quilômetros de distância, andando com a bicicleta, entre aspas, tranquilamente. Foi preso, o policial prendeu, tal, tal, tal. Isso caracterizou crime de roubo. Agora vamos lá, roubo? Mas por que roubo, doutor? Se ele não empregou violência, se eu não vi grave ameaça, nenhum recurso que impossibilitasse a resistência dela, por que roubo? Vejam só, ele segurou no guidão, ele não derrubou ela da bicicleta, ele não falou nada, ele não mostrou arma, ele não agrediu ela, nada. Nenhuma violência física. Esquece violência. Agora vamos lá, grave ameaça. Por que roubo? Por que isso ficou caracterizado grave ameaça? Na audiência, ao ela dar o depoimento, tanto na delegacia de polícia, depois na audiência replicando o mesmo depoimento, ela diz, eu entreguei a bicicleta porque fiquei com medo. Ele era um homem grande e não entendi, simplesmente segurou o guidão da minha bicicleta, eu desci e fiquei calada com medo que acontecesse alguma coisa comigo. Ponto. Isso é roubo. É isso que basta. Por quê? Porque nós necessitamos do elemento grave ameaça, violência física ou outro recurso que diminua a resistência. Neste caso, grave ameaça. O gesto, a forma de segurar a bicicleta, a forma de parar a pessoa do nada, caracterizou o roubo. Perfeito? Então isso, claramente, a grave ameaça aqui, como elemento. Tá? Nós temos ainda, vamos lá, vamos acompanhar aqui a legislação. Nós temos ainda esta ideia do ou depois de havê-lo, vamos grifar aqui, vamos destacar aqui, perdão, ou depois de havê-lo, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Aí aqui entra algumas das possibilidades outras, que é a mais comum para poder citar como exemplo, seria alguma substância psicotrópica, aqui, algum entorpecente. Provavelmente o dito Boa Noite Cinderela. Muito comum em algumas situações aí. Perdão, tomando um cafezinho para acompanhar. Então vamos lá. Boa Noite Cinderela. O que é o Boa Noite Cinderela? É uma substância entorpecente que a pessoa colocou na bebida, no café ali que eu estou tomando, vai, despejou a substância no café. A pessoa, olha, servindo no café, tá aqui, eu vou pegar, vou tomar minha xícara de café. Ok? Então vejam só, neste caso, nós vamos ter uma substância que vai retirar um pouco do discernimento da pessoa, se não todo, vai diminuir aquela capacidade de resistir, de falar não, capacidade psicológica, muitas vezes, vai agir lá na psique do agente, e ele não pode resistir à conduta que for colocado. Logo, eu consigo com isso uma maior fragilidade da vítima, maior ao mesmo tempo, facilidade para cometer a subtração. Isso é roubo, indiscutivelmente. Tá bom? Então eu tenho a violência, eu tenho a grave ameaça ou qualquer outro meio que reduza a impossibilidade dela resistir. Veja, vou dar um outro exemplo bastante interessante. A pessoa entra numa casa a princípio para furtar, quando caminha dentro da casa, se depara que o dono da casa estava dormindo no quarto. Ele tranca, o dono da casa vê ele tranca a porta rapidamente de um apartamento, talvez, que não tem como ele sair por outro ambiente, pela janela, tranca a porta e pega os bens e consegue fugir. Nesta situação do trancar a pessoa dentro da porta, dentro do quarto, pode caracterizar o crime de roubo, uma vez que está reduzindo a impossibilidade dela resistir. Ela não consegue evitar ou tentar uma resistência da sua subtração. Certo? Importa ainda destacar, né? Talvez finalmente aí para a gente poder ficar claro com o tipo objetivo. Na grave ameaça, o fato da vítima resistir ao roubo, ao assalto, vulgarmente falado, ao assalto, a vítima resistiu e o rapaz teve que empregar, às vezes, de uma violência em face da resistência da vítima. O sujeito ativo teve que empregar algum tipo de violência, muitas vezes,
porque a vítima resistiu. O fato de resistir não afasta a grave ameaça, tá? Não afasta o crime de roubo. Ainda assim é crime de roubo, caracterizado como crime de roubo. Perfeito? Não afasta a resistência. Cuidem com este detalhe aí também. Ok? Vamos para o elemento subjetivo do tipo. Então, temos lá, como elemento subjetivo, acho que bastante descarado a gente consegue enxergar que esse crime só admite a figura dolosa, né? Tanto o dolo direto quanto o dolo eventual. Portanto, a figura da culpa, que é exceção no Código Penal, não cabe nesse delito. A gente não pode usar o elemento culpa aqui, ok? Então, temos lá dolo, mas também existe o elemento subjetivo específico do tipo. Então, o elemento específico do injusto, qual seja o especial fim de querer o bem para si ou para outrem. Isso é necessário no crime de roubo. Nós temos lá um roubo caracterizado com a intenção, a vontade consciente da subtração por parte do sujeito ativo, mas com intenção daquele bem ser seu ou de outrem. Lembrando, não há necessidade de lucro no crime patrimonial. A ideia do desapossamento do patrimônio por parte do sujeito ativo contra a vítima, dele pegar o patrimônio do sujeito passivo e esse patrimônio ou ficar para ele, ou ele vender, ou ele dar para alguém, ou ele trocar por droga, inúmeras possibilidades podem ficar materializadas, tá? Mas não necessariamente a ocorrência de roubo, de lucro é necessário para caracterizar. Portanto, o dolo como elemento subjetivo. Vamos para a consumação em tentativa. Aí nós temos um problemão. Consumação em tentativa. Esse delito, há uma parte da doutrina e um entendimento jurisprudencial muito forte de entender que a tentativa não se admite. O tal do conatus, né? Então se usa às vezes essa nomenclatura conatus. Cuida, fica essa dica, né? Acompanhe essas dicas que estou dando. Lá no concurso público, vai ver lá, no crime de roubo, tal, admite-se conatus? Alternativa A, B, tá lá. E aí tu, meu Deus, o que é conatus? Tu até sabe a matéria de roubo inteira, né? Mas não sabes o que seria a palavra conatus. Então, conatus é tentativa. Então, admite tentativa? Há uma corrente jurisprudencial e doutrinária dizendo que não admite tentativa. No entanto, há outra corrente que é muito utilizada, há um outro entendimento muito utilizado, nos tribunais superiores, inclusive, STJ e STF, dizendo que sim, admite tentativa tranquilamente, por ser um crime pluri-subsistente. Então eu consigo fracionar a conduta. Essa é a regra. Agora vamos lá. Na prática, Nelson Rodrigues, a vida como ela é, dificilmente a gente vê crime de roubo tentado sendo entendido pelos tribunais. Né? Muito difícil. Seria, como ele é um crime pluriofensivo, entendam comigo aqui, como é um pluriofensivo que eu disse a vocês, há uma lesão ao patrimônio, mas concomitantemente à conduta, há uma lesão, uma ameaça de lesão à liberdade da pessoa, à saúde, à integridade física da pessoa. Então entendem-se que, ainda que eu não tenha a posse tranquila e pacífica da res, do bem roubado, já lesionou a integridade física, já lesionou a liberdade da pessoa. Portanto, eu não poderia falar em tentativa. Esse é o entendimento que os tribunais estão dando e o STJ praticamente unânime nesse entendimento. Ou seja, houve o alcance do bem, e não no alcance físico necessariamente, mas houve o alcance, eu consegui pegar aquele bem pretendido, já entende-se consumado. Então, usa-se um termo muito comum, assim, lançado mão a coisa, a res, já está consumado o crime de roubo. Tá? Ele é muito mais antecipado do que o crime de furto. No crime de furto, nós falamos, ele já tem um elemento mais demorado para eu poder falar do furto, um momento que mais se prolonga um pouco mais da consumação no furto. Já no roubo, não. No roubo ele é muito mais antecipado. Empreguei a ameaça, é um assalto. Ao lançar mão do bem, já consumou o delito. Caberia a tentativa, sim, em hipóteses quais? Vamos lá, talvez, vou dar um exemplo, a pessoa entra numa lotérica, infelizmente é um alvo até de crimes de roubo, crimes patrimoniais, a pessoa entra numa lotérica e anuncia um assalto. É um assalto, me passa a grana.
e aí a pessoa está pegando o dinheiro lá no caixa da lotérica e vai entregar para o sujeito. Entrega o dinheiro para o sujeito pega o dinheiro. Quando está saindo na porta da lotérica, por uma coincidência absurda, tá entrando um policial militar na lotérica, vê aquilo, aponta o seu revólver e fala, mão na cabeça, polícia, sei lá, e impede essa consumação do delito. Porque ele interrompe a conduta, interrompe o iter criminis, né? Não se alcançou o resultado final dele deixar a lotérica. Embora ele já tenha lançado mão fisicamente à coisa, que seria o dinheiro que ele pegou, ele ainda está dentro da lotérica, dentro da situação fática, dentro da ocorrência do delito, logo, nós temos tentativa, neste exemplo. Agora, se ele pisa na calçada da lotérica e o policial sai ao seu encalço e pega coisa de 5, 10 metros logo em seguida, já consumou o delito. Não tem mais o que fazer, tá certo? Então, tentativa seria, em hipóteses raras, naquelas que são interrompidos dentro do local. O camarada tá dentro do banco, vamos lá, filme, Caçadores de Emoção, ó, vou dar a dica de filme. Vamos lá, Caçadores de Emoção, filme maravilhoso, filme muito antigo, lá com o Patrick Swayze, e depois teve uma refilmagem agora há poucos anos. Então vamos lá, eles se vestiam de presidentes da República, né, dos Estados Unidos, e entravam nas agências bancárias e roubavam. Então vamos pensar aquela cena, quase que todo canto é filme americano tem esse tipo de crime. La Casa de Papel tem lá, parecido também, né, no Banco da Espanha, para não dar spoiler aqui, vocês assistam. A pessoa entrou no banco, é um assalto, tal, então um tá pegando dinheiro, o outro tá com a arma apontando, sei lá. E aí, quando estão arrecadando dinheiro, ainda estão dentro daquela situação de assalto, o gerente acionou o alarme de alguma hipótese e veio as viaturas e cercou o banco. Ah, polícia, vocês estão cercados, saiam com as mãos por alto, tal. Ponto. Essa é a hipótese tentativa. Agora, se eles já estão saindo e a polícia sai ao encalço, consumado. Já era. Tá? Empregou violência, alcançou o bem, consumou o delito. Beleza? Vamos lá. Continuando. Consumação e tentativa, então, já foi superado. Parágrafo 1º, nós temos lá, na mesma pena, então, há uma equiparação de conduta, entendam? Quando ele fala na mesma pena, quer dizer que ele está dizendo igual ao caput, que é a pena de 4 a 10 anos. Ele está equiparando uma outra conduta como a mesma conduta prevista no caput do seu dispositivo legal, certo? Isso serve para toda a legislação penal brasileira. Então vamos lá. Na mesma pena, incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. O que é isso? Olha só, o caput do artigo, acompanhem comigo aqui, o caput do artigo é o chamado, classificado doutrinariamente como roubo próprio, ok? O parágrafo 1º é classificado doutrinariamente como roubo impróprio. Então, caput, roubo próprio, parágrafo 1º, roubo impróprio. Pergunta comum de concurso. Vamos lá. Acompanhe. Pergunta interessante de concurso. Vale aí para nós futuramente fazer essa pergunta de repente. Diferencie roubo próprio de roubo impróprio. Qual é a diferença do roubo próprio e roubo impróprio? Daí o camarada se atrapalha. Existe um ponto principal, um liame que vai diferenciar quando é próprio e quando é impróprio, tá? Ambos há uma subtração de uma coisa alheia móvel, dolosa, com intenção do sujeito ativo. Ambos há o emprego ou da violência ou da grave ameaça, tudo a mesma coisa. O que vai mudar aqui é o momento da violência ou da grave ameaça. Simples assim. Vamos simplificar ao invés de complicar. O professor, eu estou aqui para este objetivo. Então, olha lá. Atente-se, anota aí, pega caderno, pega o papel aí, anota aí. A diferença do roubo próprio para o roubo impróprio se dá no momento da violência ou da grave ameaça. Ou seja, no roubo próprio, que é o caput que nós acabamos de falar, ele vai dizer assim, ó, eu emprego primeiro a violência ou a grave ameaça para depois ter a subtração do bem. Que é o exemplo clássico do roubo. O assalto. Aponta um revólver,
ressaltando, não precisa ter arma de fogo, mas só para ficar com um exemplo. Aponto um revólver para a pessoa e digo, é um assalto, me passa o dinheiro ou você morre. Com a arma apontada aqui, olha lá. Perfeito? Aponta o revólver para a pessoa e me diz, me passa o dinheiro ou você morre. Veja, eu faço primeiro a ameaça ao apontar a arma, ao falar, me dá o teu dinheiro. Essa é a primeira ameaça. Depois dessa ameaça, a vítima, com medo, atemorizada, me entrega o dinheiro. Ok? Então, primeiro a violência, no caso a ameaça, primeiro a grave ameaça, depois a subtração do bem. Isso é roubo próprio. E no impróprio? No impróprio é o inverso. No impróprio é o contrário, ou seja, eu inicio a subtração da coisa e de repente me deparo com uma situação que sou obrigado, eu, sujeito ativo do crime, sou obrigado a empregar uma violência ou uma grave ameaça para poder ficar, com duas hipóteses, poder ficar com o bem para mim, ou para terceiro, que eu vou levar, ou para garantir a impunidade, conseguir fugir, conseguir não ser pego, conseguir não ser identificado. Não importa, empreguei uma violência. Tá? Essa é a grande diferença. Olha lá, eu vou mostrar aqui na lei de novo. Olha o impróprio. Logo depois de subtrair a coisa, ele emprega a violência ou a grave ameaça. Depois de subtrair, primeiro eu subtraio. Não consigo ir embora, não consigo levar a coisa, porque aconteceu alguma interferência. E aí, neste momento, eu emprego violência ou grave ameaça contra a pessoa. Para quê? Para duas coisas. Ou para assegurar a impunidade. O que é assegurar a impunidade? Fugir, não ser identificado, não ser preso. Isso é a impunidade, nesse sentido bastante amplo. Tá? Ou eu empreguei violência para fugir, ou para conseguir ficar com a coisa para mim. Para mim ou para terceiro, não importa. Conseguir ficar com o bem. Então vamos lá. E aí eu queria que vocês tomassem muito cuidado com essa explicação que eu vou dar. Tomem nota, mas cuidado para não se atrapalhar. Vejam, o roubo impróprio é praticamente o furto, iniciado um crime de furto por parte do sujeito ativo, que houve uma interferência nesta conduta e, portanto, eu não consigo continuar com a conduta do furto. Eu tenho que empregar violência. Ao empregar a violência ou a grave ameaça, ele evolui de um furto para o roubo. Num roubo impróprio. É isso. Tá? Então, olha só. Entrei numa casa, entrei num comércio, a pessoa tá, sei lá, tá atendendo uma padaria de grande movimento, vou dar esse exemplo, padaria de grande movimento, entrei na panificadora, na padaria, tô lá próximo do caixa, esperando ser atendido, muita gente, e nisso a mulher do caixa deixou o caixa meio aberto, porque muito movimento, gaveta do dinheiro ali aberta, e eu tô observando ali ela, as atendentes fazendo seus atendimentos ao público, eu sorrateiramente vou lá, meto a mão na gaveta e pego o dinheiro. Coloco no meu bolso. Se der tudo certo, eu vou virar as costas, desistir, não vou comprar mais nada, fui embora. E fui embora, furto. Crime de furto. Tranquilo. Agora vamos colocar o elemento que vai caracterizar o roubo impróprio aqui. Mesmo exemplo. Fui lá, peguei a gaveta, peguei o dinheiro, coloquei no bolso, dou uma desbaratinada, como se fala, dou uma disfarçada para poder ir embora, e nisso a mulher do caixa, uma atendente qualquer, ou na câmera de vigilância, de repente tinha um segurança olhando a câmera e viu, e falou, opa, amigão, tu pegou o que aí? Por favor, vamos devolver, tal. E nessa eu emprego uma violência. Ó, cala a boca, senão eu te mato. O saco de um revólver, cala a boca, senão eu vou te matar. E podendo fugir. E aí emprego a arma para poder fugir, emprego a arma para poder levar o dinheiro. Eu posso fugir e levar o dinheiro junto, posso as duas coisas. Perfeito? Que seria talvez o ideal de quem está cometendo esse crime. Então, neste caso, ele era um furto, mas quando houve interferência lá do segurança, da atendente, da padaria, sei lá quem, quando houve a interferência, eu empreguei a violência. E aí ele evolui para o crime de roubo. É isso. Aí virou roubo impróprio. Tá? Ressalta-se. Tome nota. Perde esses detalhes. Ressalto.
a pessoa que acabou interferindo e que eu empreguei violência ou grave ameaça, interferir, que eu digo, não precisa ser falado alguma coisa. Pode ser alguém que eu olho e de repente vi que aquela pessoa viu que eu fiz isso. Opa, essa pessoa vai me identificar, vai impedir a minha impunidade. E aí eu emprego violência contra ela. Entendeu? Não precisa falar. Então vamos lá. A pessoa que eu emprego violência ou grave ameaça, o elemento necessário para caracterizar o roubo, não precisa ser o dono do patrimônio. Pode ser uma outra pessoa. Aí vocês vão lembrar no meu começo da aula de hoje que eu disse, lembra que o sujeito passivo pode ser mais do que uma pessoa e que muitas vezes é até comum ter 2, 3 pessoas como sujeitos passivos. Tá aí o exemplo. Um sujeito passivo, o dono da padaria, que vai ter o dano patrimonial, vai perder o dinheiro que eu estou roubando. Ponto. Segundo sujeito passivo, pode ser um cliente que estava do meu lado, que viu que eu meti a mão na gaveta e peguei o dinheiro. Quando eu olhei que ele viu, eu vi que ele viu, não sei se ficou claro, observo que ele estava me olhando, eu levanto a minha camisa, mostro o cabo do revólver e digo assim para ele, fica quieto, senão vai ficar ruim. E saio sorrateiramente da padaria e vou me embora, e fujo. Isso é roubo impróprio. Vejam, por que roubo impróprio? Porque eu empreguei a subtração primeiro, emprego a grave ameaça contra um cliente que estava dentro da padaria para poder garantir a impunidade. E vou-me embora para garantir a detenção da coisa e vou-me embora com a coisa. Então vejam, eu tenho 2 sujeitos passivos só para fechar esse cerco aí que eu estava falando com o sujeito passivo. Primeiro sujeito passivo, o dono da padaria, que eu já tinha falado, que sofre o dano patrimonial do dinheiro que eu roubei. Segundo sujeito passivo, o cliente. Não tem nada a ver com o patrimônio, mas o cliente sofre a grave ameaça, a restrição à sua liberdade, ao seu direito de ir e vir. Portanto, eu tenho os 2 sujeitos passivos, um único crime de roubo impróprio. Ok? Acho que ficou bem claro. Essa é a diferença, portanto, do roubo próprio para o roubo impróprio. Uma última condição sobre o roubo próprio e o roubo impróprio. Não admite, a doutrina afasta por completo. Existe uma força muito pequena doutrinária dizendo que até daria, mas há um afasto absurdo, majoritário, talvez pacificado por completo, tanto da jurisprudência quanto da doutrina, os tribunais superiores, tribunais estaduais, federais, tanto faz, de que não admite tentativa de roubo impróprio. Ou emprego a violência, no momento que emprega a violência ou grave ameaça, consumou o delito, ou não emprego violência e não caracteriza talvez nenhum roubo, um crime de roubo, talvez um furto, como dito. Tá bom? Então não admite tentativa. Vamos lá. Prosseguindo, essa é a parte bastante pesada, bastante técnica, então peço um pouco da atenção, peço desculpas, escusas a todos aí por muita questão técnica aí nessa explicação. Agora vamos para os parágrafos, os aumentos de pena. Então o parágrafo 2º vai ter um aumento de 1/3 até a metade. Entendam, houve uma alteração de redação em 2018, houve uma alteração de redação em 2019, nessa fatídica lei do pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro aqui, e que alterou muita coisa. Então, 2019, lá no calar do ano, salvo engano, dia 24 de dezembro, houve alteração também. Então, atentem-se para isso, para uma legislação mais nova aí, para que vocês possam acompanhar, ok? Então, o que diz aqui? No parágrafo 2º, nós temos um roubo circunstanciado, é mais comum dizer isso, ou um roubo agravado, ou um roubo com uma causa especial de aumento de pena. Não é o roubo qualificado, tá? Não é roubo qualificado, embora em que pese ser vulgarmente dito, comumente dito, inclusive por ministros do STF, tá? Qualquer pessoa acaba falando, houve um roubo qualificado. Tecnicamente falando, se usarmos a terminologia correta, não é qualificado, é circunstanciado ou majorado. Por quê? Porque o que temos aqui é um aumento de 1/3 até a metade. E vocês aprenderam que 1/3, quando se aumenta um quantum, não é uma qualificadora, é uma causa especial de aumento, é uma majorante. Qualificador é quando aumenta a pena mínima e quando aumenta a pena máxima. Isso é qualificador. Tá ok? Então, olha lá. A pena aumenta de 1/3 até a metade, quando?
Inciso 2, se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Acho que aqui é a explicação bem simples. Para quem assistiu o crime de roubo, o crime de furto, a aula do crime de furto, já entendeu muito bem o que é concurso de 2 ou mais pessoas, se não, convido-os a assistirem aquela aula e vão ter uma explicação mais detalhada. De qualquer forma, 2 ou mais pessoas. Eu tenho que ter 2 ou 3, 4, mais pessoas concorrendo para a infração penal. Essas pessoas vão concorrer para a infração penal. Lembrando que estas pessoas que estão concorrendo pode ter, inclusive, o concurso com um inimputável. Né? O exemplo que eu usei lá na aula de furto foi o seguinte: eu posso cometer um crime, um adulto qualquer, imputável, ou seja, com maioridade penal, mais de 18 anos, cometendo crime com um inimputável, talvez um menino de 15 anos. Nós dois entramos, cometemos um roubo e vamos embora, somos presos. Houve um roubo com causa de aumento de pena, veja, eu quase falava qualificado, porque é comum. Então, houve um roubo com aumento de pena do inciso 2º do parágrafo 2º, ou seja, 2 ou mais pessoas. Mas, doutor, pera lá, ele é inimputável, ele tem 15 anos. De qualquer forma, a responsabilização penal dele é um pouco diferente por ser um ato infracional. Ele não comete crime, porque é inimputável. Mas eu cometi um roubo juntamente com outra pessoa. Logo, 2 pessoas cometendo um roubo, ainda que inimputável, vai servir para caracterizar esta causa de aumento aqui do inciso 2º. Tá bom? Inciso 3º, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tais circunstâncias. Acompanhem, tomem nota. Primeiro detalhe, o agente tem que conhecer tal circunstância, ou seja, eu tenho que ter dolo. Eu tenho que roubar. O que é o transporte de valores? O exemplo mais comum seria o carro forte, né? Acho que é o mais utilizado aí, mais visto aí, o carro forte, lá o que transporta dinheiro. Então, se eu roubo um carro forte, eu tenho que saber que ele está transportando dinheiro. É que o carro forte, eu acho que quase seria idiota dizer que eu não sabia que ele transporta dinheiro. É um carro forte, objetivamente para isso. Mas que não precisa ser o carro forte, pode ser qualquer pessoa transportando valores. Detalhe, pode ser numa empresa aquele funcionário que está fazendo serviço bancário, levando dinheiro para o banco, fazendo depósitos, fazendo pagamentos, qualquer que seja. Ele está a serviço de transporte de valores. Agora, frises, não precisa ele ter esta função na empresa. De repente, ele é o estagiário. Vamos lá colocar o estagiário. O estagiário é o Severino. É o faz tudo, muitas vezes, né? Infelizmente. Então eu pego o estagiário lá na minha empresa e digo assim, pô, tu tá aí de bobeira fazendo nada, dá pra tu fazer esse serviço de banco pra gente? Porque o rapaz do financeiro tá muito ocupado. Então dá lá um malote para ele, com os serviços todos, depósitos, contas para pagar e tal. E ele pega aquilo tudo, põe embaixo do braço e vai pro banco, né? O contínuo, o office boy, sei lá, vai fazer esse serviço. A função dele, talvez precípua lá na empresa, não é esta. Mas não importa. Naquele momento, ele está a transporte de dinheiro, de valores. E aí serve. Agora vamos lá. Veio o rapaz e rouba ele no trajeto do banco. Coincidentemente, ele estava carregando um malote com dinheiro para fazer depósito. Existe essa causa de aumento de pena? Aí não. Porque, como disse, vejam lá, vou voltar na legislação aqui, como disse, é necessário que o agente conheça tal circunstância, ou seja, que ele saiba que o rapaz está transportando dinheiro. Tá bom? E, finalmente, ainda nesse inciso, ele vai dizer assim, ó, se a vítima está em serviço de transporte de valores, não cabe a pessoa que está transportando os próprios valores, a pessoa que está transportando o seu próprio dinheiro. Ou seja, o dono da empresa, eu vou usar a empresa só porque foi o exemplo que eu usei aqui, o dono da empresa é que vai até o banco fazer o serviço bancário. Então ele pega todo o dinheiro lá da empresa, ele é o dono da empresa, vai fazer esse serviço, já vai para o banco, já vai depositar, já vai fazer os pagamentos. Ele está transportando, a bem da verdade, o dinheiro que é dele. Então isso não serve. Porque, vejam por quê. Porque se servisse como causa de aumento, transportando dinheiro, qualquer pessoa que estivesse levando qualquer dinheiro seria essa causa de aumento de pena. Um roubo que fosse dinheiro seria causa de aumento de pena. Então não teria cabimento, tá? Seriam só a pessoa que está a serviço do transporte de dinheiro. Eu estou prestando este serviço naquele momento, logo não estou transportando o meu dinheiro. Beleza? Inciso 4º.
Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Essa causa de aumento é a mesma prevista lá na aula de furto, né? Não sendo enfadonho aqui já, cansativo com vocês, mas retomem lá a aula de furto que vocês terão explicações mais detalhadas. De qualquer forma, o que é veículo automotor? É aquele previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro, que vai dizer todo veículo movido a combustão. Isso é veículo automotor. Barco, jet ski, moto, carro, caminhão, ônibus, sei lá, e assim por diante. Então, se houver um roubo de que a subtração for do veículo e que este seja transportado para outro país ou para outro estado da nossa federação, do nosso país, né? Veja, nós vamos ter aqui essa causa de aumento. Essa causa de aumento, portanto, ela é, como disse lá no furto, é uma causa de aumento de resultado. É um aumento de pena caracterizado pelo resultado. Ou seja, se tiver esta ocorrência, se acontecer este resultado, aumenta a pena. Se não acontecer o resultado, não há o que se falar nessa incidência. Então, assim, se o veículo for transportado para outro estado, ou se for transportado para fora do país, é que tem a incidência do aumento de pena. Se ele não chegar a ser transportado, a pessoa for presa antes de transpor fronteiras, por exemplo, não tem a incidência desse aumento de pena. Simples desse jeito. Continuando, inciso 5º, ele é bastante grande, né? Inciso 5º, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Então, restrição de liberdade. Entendam, restrição de liberdade sempre vai existir em qualquer hipótese num crime de roubo, mas é uma liberdade uma restrição muito pequena. Se eu apontar, tentem vislumbrar este exemplo. Se eu apontar um revólver, a pessoa vai falar, é um assalto, me passa a tua carteira, por aqueles minutos, aqueles segundos, aqueles sei lá quanto tempo for o crime, a conduta, a pessoa está com o seu direito de ir restringido, a sua liberdade restringida. Isso é inerente à conduta. Só vai, portanto, existir esse aumento de pena do inciso 5º se tiver um plus, um aumento, um gradativo aumento da restrição da liberdade. Aí sim eu tenho essa incidência. Este inciso, ele foi inserido num contexto, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, foi inserido no seguinte contexto. Havia, não que hoje não há, mas havia uma incidência de crimes patrimoniais contra veículos muito grande. Então, o que acontecia? A pessoa apontava um revólver ou furtava um veículo, mas vamos lá no roubo, que é o que é o nosso tema de hoje. Então, quando roubava um carro, apontava a arma para a pessoa e acabava levando a pessoa junto com o carro. Levava a pessoa até um certo local, parava num cruzamento muito comum, abandonava a pessoa no mato, no cruzamento e ia embora com o carro. Então ele houve, além da restrição da liberdade ali momentânea, houve um plus, manteve a vítima em seu poder por um certo período. Ainda que seja pequeno, 5 minutos, 10 minutos, mas acabou levando a vítima junto. Isso é roubo com o aumento de pena da restrição da liberdade. Isso é clássico exemplo de roubos contra caminhoneiros. Eles, até hoje, eles vão roubar muitas vezes a carga, não é nem o caminhão, entram no caminhão, roubam o caminhão, param o caminhão num matagal, num canto, amarram o caminhoneiro, levam o caminhoneiro junto dentro do caminhão por um período, para que, enquanto está roubando, leva o caminhoneiro até um certo local que consegue parar o caminhão, esconder, desce com o caminhoneiro, abandona o caminhoneiro no mato lá, amarrado, e vão embora o caminhão. Para quê? Para que o caminhoneiro demore, não consiga chamar a polícia e eles consigam fugir com o caminhão, para depois pegar a carga. Perfeito? Isso é roubo, classicamente, o roubo com esta causa de aumento de pena aqui do inciso 5º. Ok? Restrição de liberdade da vítima. Pode ser a pessoa dentro de uma casa, que amarra a pessoa, prendam todos dentro de um banheiro enquanto roubam, permanece um período muito maior, superior àquela infração e vão embora. Essa é a ideia da restrição da liberdade dentro do seu poder. Inciso 6º, inserido aqui em 2018. Vejam, essa foi aquela incidência que eu também disse, tá ficando chato, que eu também disse lá no furto, na nossa aula de furto, que diz assim, por isso que eu disse, assistam a aula de furto, porque ela tem muitas
semelhanças com o roubo e também é muito análise de base para que possa evoluir para o roubo, tá? Se vocês não viram, convido a voltar lá e assistir, sem deixar de curtir nosso vídeo. Vamos lá. Se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que conjuntam isoladamente possibilitem a sua fabricação, montagem ou emprego, é um aumento de pena também de 1/3 até a metade, tá? Então, uma causa de suspensão de aumento de pena. Como? Se eu roubar substâncias explosivas. Como falei lá no furto, era o seguinte, muitas vezes, para cometer crimes patrimoniais, um roubo de banco, um furto de banco, eles usam de explosivos para poder explodir o cofre, explodir os caixas eletrônicos. Mas como é que eu tenho explosivo? Não é fácil comprar explosivo, não é barato comprar explosivo, não é possível até uma pessoa comum comprar. Tem muita dificuldade. Então o que eles fazem? O que acontece? Muitas vezes as pessoas vão lá e roubam aquelas mineradoras, aquelas empresas que trabalham em pedreiras, explodindo pedras e tal, eles roubam aquelas empresas, roubam os explosivos das empresas, não roubam patrimônio, dinheiro, nada, roubam os explosivos, roubam os acessórios que fabricam explosivos. Então, para quê? Para que muitas vezes seja matéria-prima, seja elemento, utensílios para usar num próximo crime patrimonial. Então, se isso acontecer, também é um aumento de pena de 1/3 até a metade. O inciso 7º, esse eu queria chamar bem a atenção de vocês. Vejam, a redação de 2019, essa legislação aqui de dezembro de 2019, que eu disse para vocês, no calar do ano, o pacote anticrimes, aqui, parte do pacote anticrimes do ex-ministro Sérgio Moro, ele disse o seguinte, que a legislação diz o seguinte, antes, quando teve essa reforma em 2018, o legislador fez um erro, eu me atrevo a dizer, que acabou afastando a possibilidade de aumento de pena de um roubo com o uso de arma branca. Eles focaram na escrita de arma de fogo e acabaram esquecendo da arma branca. Aí veio a redação de 2019 corrigir este erro e diz o seguinte, se a violência ou a grave ameaça for exercido com o emprego de arma branca, também tem um aumento de pena de 1/3 até a metade, dito ali no parágrafo 2º, tá? Então, emprego de arma branca. O que é o conceito de arma branca? Uma faca, um punhal, uma foice, um enxol, é isso que seria uma arma branca, basicamente uma faca, né? Que seria o conceito de arma branca. Então, se eu empregar, lembrem do termo técnico, empregar, se eu me utilizar da arma branca, seja para ameaçar, apontar para a pessoa, mostrar na cintura a arma branca, estou empregando para ameaçar, ou mesmo para aplicar violência. Cortar a pessoa, furar a pessoa, fazer algo para que eu subtraia o bem. Então vamos lá, vou subtrair um anel de brilhantes da pessoa, vou lá e corto o dedo da pessoa fora com uma faca. Então eu me utilizei, eu empreguei a arma branca para cometer o crime de roubo. Portanto, isso é o aumento de pena aqui do uso de arma branca. Tá bom? Inciso parágrafo 2A, vamos voltar na nossa colcha de retalhos a legislação brasileira, um patchwork de legislação, né? Porque tem emenda em tudo quanto é lugar. Vejam quantas leis, tudo que está em azul aqui são as leis que estão emendando essa legislação que é da reforma de 1984, do século passado. Então vamos lá. Criou-se um aumento de pena agora de 2/3. Vejam. Causas de aumento de pena, terceira fase da dosimetria. Vamos pegar uma pena de 4 a 10 anos, o caput. Vamos pensar que não tenha nenhuma agravante. Então, vamos começar no mínimo 4 anos. Vamos aplicar a pena de aumento de 2/3. Vejam só, 2/3 em 4 anos. Eu posso claramente aqui, deixa eu fazer aqui até pela calculadora ficar mais rápido. O quadro vezes 12, tudo por 16, 5 anos e 3 meses, um pouquinho, quase 5 anos e 4 meses aqui. Não, perdão. 4 anos, eu vou ter 4 anos com mais 2/3. 4 anos com 2 anos, eu vou pôr 6 anos e 2/3, vou pôr 6 anos e pouco, quase 7 anos de reclusão aqui, uma pena bem
bem pesada, tá? Isso quer dizer que ela obrigatoriamente vai ser um regime semiaberto já, né? Porque eu já passo de 4 anos e possivelmente até chegando nos 8 anos para virar um regime fechado a partir de 8 anos, né? Lá, lembre lá na regra do artigo 33, voltem lá no artigo 33 do Código Penal, vocês vão ver os regimes, quanto é fixado lá pela quantidade de pena aplicada, né? A partir de 8 anos, a mais de 8 anos eu tenho um regime fechado. Então vamos lá. Aumento de pena de 2/3. Quando? Se a violência ou ameaça for exercida com emprego de arma de fogo. Então, a redação era essa em 2018. Só arma de fogo, não tinha arma branca. E aí, como mostrei para vocês, o inciso anterior aqui, ele vai dizer o emprego de arma de branca. Se houver, portanto, o emprego de arma branca, faca, punhal, eu tenho a pena de 1/3 até a metade, o aumento de pena. E se for de arma de fogo, eu tenho um aumento de 2/3, um aumento maior. Por quê? Porque a arma de fogo é entendida claramente pelo legislador como maior potencialidade lesiva. A potencialidade de lesão é muito maior de uma arma de fogo, então vamos aumentar mais a pena. Essa é a regra da legislação brasileira. Quanto maior o juízo de reprovação, maior a punição deve ser, a retribuição da pena pelo Estado. Se está certo, se está errado, não vou entrar nesse mérito aqui neste momento, não me dá nesse pequeno espaço de tempo aqui, né? Então, se a violência, emprego de arma de fogo. Lembrando do emprego, pode ser apontando para a pessoa, pode ser levantando a camisa, mostrando que está com uma arma de fogo, tanto faz, né? Mas deve ser uma arma de fogo. Se eu roubar, a vítima nem ver que eu estou com uma arma de fogo, for pego depois, lá em seguida, e na revista me encontrarem arma de fogo comigo, existe o aumento de pena da arma de fogo? Não, porque não existe o emprego da arma de fogo. Tem que existir o emprego, o uso da arma para que eu ameace ou cause violência na vítima. Eu posso usar a arma para bater na vítima, serve também, tá? A arma tem que ser empregada, tem que ser usada. Para quê? Para que reduza a impossibilidade de resistência da vítima. Com a arma, a ideia seria a seguinte, se eu colocasse numa escala, num gráfico, né? Vamos lá, deixa eu aumentar a tela aqui para que vocês compreendam melhor. Então é como se eu tivesse uma escala. Se eu ameaçar a vítima com palavras para roubá-la, ela alcançaria essa altura de medo. Se eu ameaçar com a arma de fogo, ela alcançaria essa altura de medo. Se fosse numa escala, seria essa. Então esse plus aqui, esse tanto a mais aqui, de aumento de medo, de temor, é o que a arma conseguiu fazer. Portanto, a pena é maior do que se fosse a do roubo do caput previsto. Essa é a lógica da legislação aqui. Não sei se ficou muito feio, esdrúxulo, essa ideia de gráfico aqui, para vocês entenderem. Mas só numa tentativa de deixar mais claro. Então, com o emprego de arma. Inciso segundo, estamos terminando, fiquem comigo, fiquem até o final, não acompanhem, lembre-se que eu vou falar de uma dica que anotei aqui, uma dica quente de concurso que vou deixar para vocês de uma questão da violência. Então, emprego de arma de fogo, tá? Independente hoje, há entendimentos diversos, independente se essa arma de fogo está municiada ou não, tá? Há uma parte da doutrina que tenta dizer que se a arma desmuniciada não tem potencialidade lesiva. Logo, se não tem potencialidade lesiva, eu não tenho como ter um aumento de pena do emprego de arma de fogo. Porque não há esse plus do que eu disse para vocês do gráfico. Porque não tem potencialidade lesiva, certo? Esse é o entendimento que é usado por parte da doutrina. Até temos decisões de tribunais falando nesse sentido, tá? Eu acho que vale a pena a gente dispensar aqui alguns 2, 3 minutinhos para explicar isso. Então vejam só, a arma de fogo ela é um plus no aumento de pena. Só que a arma de fogo desmuniciada quer dizer sem munição nenhuma, ela é como qualquer objeto, como se fosse o meu celular apontando para a pessoa, ok? Então alguns entendem o seguinte, uma parte da doutrina entende o seguinte, até entendimentos jurisprudenciais dos tribunais estaduais nesse sentido. Se ela não tem potencialidade lesiva, porque não tem arma, não tem munição, ela equipara-se a qualquer outro objeto. Então não tem por que ter um aumento de pena, porque é um objeto qualquer. Se eu apontar o dedo para a vítima e falar, passa a grana, e ela achar que é uma arma, não tem aumento de pena, porque é o dedo. Se eu colocar lá por baixo da camisa, aponto, é um
Um assalto, não dá para ver aqui, tá muito escuro. Então aponta aqui, ó, é um assalto, passa a grana aí, senão você morre. E o cara me entrega o dinheiro. A vítima, entendo, a vítima vai achar que é um revólver, mas não é meu dedo. Tem aumento de pena por emprego de arma de fogo? Não, porque é meu dedo, se não é uma arma de fogo, é meu dedo, tá certo? A arma sem munição é o mesmo raciocínio por parte da doutrina, dizendo que não tem aumento de pena porque não tem potencialidade lesiva, não tem munição. Mas há uma outra corrente muito forte, inclusive no STJ, dizendo que desnecessário se tiver munição ou não tiver munição. O fato de existir o emprego de arma de fogo aumenta o temor à vítima e, neste caso, eu gostaria de ter o aumento de pena, portanto, tem a incidência. Há muitas discussões sobre isso, não há um entendimento pacificado, tá? Então eu gostaria que vocês tomassem o juízo de vocês e entendessem qual dos dois, qual corrente vocês querem, muito bem fundamentado, querem aderir, tá? E dentre elas tem várias outras, perdão, dentre estas tem várias outras desdobramentos da questão da arma de fogo. A ausência de perícia, a ausência de apreensão de arma, por exemplo. Ah, o camarada apontou uma arma, é um assalto, tal, e a pessoa ficou com medo, deu dinheiro, ele sai fugindo, pega ladrão, ele é preso logo em seguida. Mas quando ele é preso, ele já dispensou, jogou a arma no rio. A polícia não consegue resgatar essa arma no rio. E aí? Tem o aumento de pena do uso de arma? Sim. E pacificado isso. Por que tem? Porque a vítima, a palavra da vítima, nestes casos, tem muito valor. O ônus probandi aqui é muito forte pela palavra da vítima ao dizer que ele estava com uma arma e me apontou uma arma. Tá? Como o sujeito ativo do crime, o autor do crime, não tem a arma foi para o rio e não foi encontrada, não foi apreendida, então não tem como ele provar, por exemplo, né? Seria um pouco bizarro falar em sujeito ativo, o acusado tem que provar, mas como não tem a arma, não tem como provar que não era uma arma, de repente, que era o celular, né? Não tem, porque isso foi para o rio, então não tem como ser provado. O que vai ser prova é o contrário, exatamente o contrário, ou seja, o ônus de prova da acusação foi cumprido. Qual seja, ele provou que o camarada usou uma arma porque a vítima disse ele estava armado, me apontou uma arma e falou é um assalto. Tá? E assim serve também para a arma de brinquedo. Matéria absolutamente pacificada. Arma de brinquedo. Por favor, segue essa dica. Dica de concurso. Dica de prova. Arma de fogo ou arma branca. Mas vamos lá para a arma de fogo. Aquele brinquedo com aspecto de arma de fogo não deixa de ser um brinquedo. Não é uma arma de verdade. Mas, doutor, e aquela arma lá de airsoft, que é absolutamente idêntico, salvo que tem uma ponta alaranjada. Para quem nunca viu, bota lá na internet lá, arma de airsoft, vocês vão ver. A arma de airsoft ela tem a pontinha alaranjada. Mas existem pessoas que cortam aquela ponta alaranjada, tiram aquela ponta alaranjada, a arma é igual a de verdade. Aponta para vocês, imagina você numa situação de roubo, com aquela arma na tua cara falando, é assalto, me passa o dinheiro. Você vai duvidar se aquilo é de brinquedo? Você vai perguntar pro ladrão, entre aspas, pô, pera, só um minutinho, essa arma é de verdade ou é de brinquedo? Só para eu saber. Isso não existe, perfeito? Então a arma de brinquedo, para o ângulo da vítima, é como se fosse uma arma de fogo. Ela vai sentir medo. Aquele plus do gráfico que eu falei para vocês vai ser maior. Ela tem mais medo ainda, menor resistência. Agora, existe o aumento de pena pelo uso da arma de brinquedo? Cuida. Não. A legislação deixa bem clara, e hoje, né, fica bem clara, embora essa matéria já está pacificada há muito tempo pelo STF. A arma de brinquedo não é arma de fogo, e a lei diz arma de fogo, não brinquedo. Porque se fosse um brinquedo, podia ser aquela que a minha filha tem para brincar na piscina, cor de rosa que joga água. Ah, mas aquilo ali não vai ameaçar ninguém. Mas lembra que eu disse que a ameaça é subjetiva? Volta lá, linkando lá no começo da aula. Não disse que a ameaça é subjetiva? E se uma pessoa ficar com medo daquela arma de brinquedo lá, da minha filha tem uma boca de um jacaré até, para jogar água. E aí? E se ela fica com medo? Ah, é roubo. Mas não com emprego de arma, porque aquilo é um jacaré d'água de brinquedo. E não uma arma de fogo. Tá bom? Matéria pacificada. Não perca tempo com isso daí, tá? Vamos prosseguindo. Matéria que cai
muitas vezes até em concurso público ainda, e muita gente erra. Que vocês não vão errar, os meus alunos não vão errar. Vocês são o máximo. Vamos lá, inciso segundo. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Aqui, nesse elemento, é aquela mesma ideia lá do roubo, só que ele, do furto, perdão, só que ele abarca mais circunstâncias. Olha só. Primeiro, destruição ou rompimento de obstáculo. Lembre-se que destruir ou romper o obstáculo é ultrapassar o obstáculo, é violar o obstáculo. Não precisa ter a destruição completa. Claro que o uso do explosivo muitas vezes destrói o obstáculo. Então lá tem uma porta, tem umas grades, um portão, e eu coloco lá, eu rompo o obstáculo, certo? E essa destruição, esse rompimento do obstáculo, essa violação do obstáculo, eu me utilizo de explosivo. Então eu tenho que romper o obstáculo, primeiro elemento. Eu tenho que, segundo elemento, me utilizar do explosivo, veja, o emprego, empregar o explosivo, né? O emprego aqui, tem que empregar o explosivo, ou qualquer artefato de efeitos análogos. E terceiro ponto, tem que causar perigo comum. Olha aqui o perigo comum. O que é o perigo comum? É o perigo para um número indeterminado de pessoas. Este exemplo aqui é claramente um roubo a banco. Claramente o roubo a banco, que infelizmente começou a virar uma prática muito comum no nosso país. Então o camarada não consegue roubar o banco de outro jeito, o que ele faz? Ele vai lá e coloca explosivos, aciona o explosivo, pum, explode, arrebenta toda a porta giratória do banco, por exemplo, porque ele não consegue entrar com uma arma, arrebenta aquela porta giratória, entra dentro do banco com a arma, é um assalto, me passa toda a grana, pega a grana e foge. Então vamos lá, ele usou explosivos, ele rompeu o obstáculo, a porta giratória do banco para entrar dentro do banco, então os dois elementos lá caracterizadores do aumento de pena, e por fim causou um perigo comum, porque aquela explosão podia levar danos ou lesões à vida, a lesão corporal em número de pessoas, número indeterminado de pessoas, portanto perigo comum. Reuniu neste exemplo que eu dei as três causas aqui compostas aqui na causa de aumento do inciso 2º do parágrafo 2A do artigo 155. Perfeito? Lembrando que há necessidade de exame de corpo de delito para comprovar esse rompimento de obstáculo. É necessário fazer exame de corpo de delito porque é um crime que deixa vestígios, face lá o que diz o artigo 158 do Código de Processo Penal, que eu remeto vocês a fazer esta leitura. Tá? Parágrafo 2b, para nós tentarmos encerrar, e já estamos com uma aula bastante adiantada, aí, mais de uma hora de aula, e peço perdão porque a matéria é grande, por isso que eu tirei o latrocínio desta aula, para que eu falasse um take só de latrocínio, que é a próxima aula. Já convido vocês a assistirem o próximo vídeo sobre o latrocínio. Então vamos lá, parágrafo 2b, né? Parágrafo 2b também inserido nessa legislação do pacote anticrimes aqui, que diz lá, se a violência ou a grave ameaça, veja que violência ou grave ameaça é um elemento caracterizador do roubo, ele está inserido em tudo que a gente lê, né? É pressuposto do crime de roubo a existência da violência ou da grave ameaça para a subtração. Vamos lá. Se a violência ou grave ameaça for exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se, pasmem, o dobro da pena previsto no caput. Olha só, meus amigos, vamos voltar no caput. De 4 a 10 anos. Imagina aplicando a pena mínima a 4 anos, com a causa do aumento de pena do parágrafo 2º-B, ele vai chegar a 8 anos de reclusão. Pasmem, o uso da arma de fogo, por ela ser restrito ou proibido, vai dobrar a pena. É violento mesmo o negócio, para usar a terminologia aqui, com perdão do trocadilho, né? Terminologia do roubo. É forte esse negócio, né? É claro aqui uma legislação pura do crime duro, do olho por olho, né? Do encrudecimento aqui da legislação penal, assim, é flagrante isso, né? Com respeito a opiniões diversas, por óbvio. Vamos lá.
Só vou explicar esse objeto material aqui, porque é simples o emprego do uso da arma, a arma sendo proibida ou restrita. O que é a arma proibida ou restrita? Vocês vão se socorrer lá da legislação 10.826 de 2003, que é o chamado Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, tá? Essa legislação, ela vai dizer para vocês o que seria uso restrito e o que seria uso proibido. Vamos lá, uma explicação muito rápida, pelo apertado do tempo. Uso restrito são algumas armas de determinados calibres, e não é necessariamente o calibre, porque houve alteração da legislação com a medida provisória, transformada em lei agora pelo Congresso, editada pelo presidente da República, que diz o seguinte, que é sancionado pelo presidente da República, que diz o seguinte: a arma de uso restrito ou proibido agora é analisada pelos joules. O que é joules? Quer ver? Deixa eu pegar aqui. A lei 10.826, bem rapidinho aqui para vocês. O que é joules? Joules é a potencialidade, explicando bem rápido, porque tem um conceito muito mais técnico. Quando a gente fala em joules, a joules é a potencialidade da arma, né? A potência que essa arma tem. Né? Então, esta arma, existe uma potência para dizer o que é e o que não é. Então, vocês vão na legislação, está aqui, ó, 10.826, né, que dispõe sobre as armas de fogo, né, pelo Sistema Nacional aqui, o SISNARM, e aí vem registro de arma, blá, 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 do porte, vem explicar o que é porte, tal, porte de arma, vem dizer as listagens, tal, a autorização de porte para a arma de uso permitido, veja, então existe a arma de uso permitido, a arma de uso restrito e a arma de uso proibido. O que é isso? Aí vocês vão lá dos crimes e começam a falar dos crimes. A arma de uso permitido, a arma de uso proibido ou aqui o porte legal de uso permitido, porte legal de arma de uso restrito. O que é o restrito? É o proibido ou restrito. Vejam só. Aí tem toda a lei aqui que vocês analisam depois e tem as classificações que vocês vão no cadastro do SISNARM, que vocês vão entender exatamente qual que é aquela ideia da arma, o que diz, quer ver aqui, ó, o registro da arma, o competente do Exército, tal, e o SISNARM que vai regular isso. Vamos voltar aqui. Uso restrito. Ele é permitido este uso apenas para determinadas pessoas. Exemplo, Forças Armadas, Polícia Civil, Polícia Militar, as polícias em geral, às vezes Guarda Municipal, tal. Então está lá no decreto, está lá na legislação dizendo para quem pode usar determinadas armas. E existem algumas armas que são proibidas. Quais são as proibidas? Que não podem, em hipótese nenhuma, existir dentro do território nacional. Nem mesmo para o Exército, nem mesmo para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, Militar. Ninguém pode. Então, a arma de uso permitido, com algumas regras, a ideia é de que todos podem. A arma de uso restrito são para determinadas pessoas ligadas à segurança pública. Exército e as polícias em geral, federal, estadual, civil, militar. E as de proibidos, que não podem, em hipótese nenhuma, ter no Brasil. Perfeito? Ainda existe uma caracterização de uso restrito ou de uso proibido, que são aquelas armas, e aí eu vou lá no porte da arma de uso restrito, aqui no artigo 16 da lei, quer ver? Só para mostrar para vocês aqui. Ó, arma de uso restrito, né? Tal. Aí vem lá. Ainda, nas mesmas penas vem suprimir ou alterar marca ou numeração, qualquer sinal identificativo de arma de fogo. Isso também passa a ser arma de uso restrito, tá? Também passa a ser arma de uso proibido. Por quê? Porque a arma está raspada com o seu sinal identificador. Toda arma existe um sinal identificador, umas numerações que estão registradas nos órgãos competentes, lá, SINARM ou SIGMA. Tá? Então vejam lá. Se esta arma tiver raspada, junto ao Exército, claro. Se essa arma tiver raspada sem a numeração, essa arma passa a ser uma arma de uso proibido, tá? Portanto, de uso restrito, de uso proibido, perdão, não restrito, proibido. Portanto, como esta arma está caracterizada pela legislação do Estatuto do Desarmamento como uso proibido, ela vai entrar esse aumento de pena aqui do crime de roubo, de uso proibido. E que vai fazer com que a pena seja, como disse,
dobrada. Muito grave isso, tá? Então, ele vai depender desse uso permitido, proibido ou restrito, vai depender de uma outra regulamentação, porque a legislação penal, o Código Penal, não diz para vocês o que é uso restrito ou proibido. Vocês vão ter que se socorrer, o intérprete, o magistrado, quem estiver analisando o caso, vai ter que socorrer de uma outra legislação, ou seja, depende de uma regulamentação. E aonde está regulamentado o uso restrito ou proibido? No Estatuto do Desarmamento. Tá ok? É assim que funciona essa análise do que seria restrito ou proibido, para que a gente diga isso lá no processo de crime de roubo que estiver sendo apurado aquele fato. E isso, finalmente, ainda só para encerrar mesmo, e isso a gente vai ter que analisar com a perícia, tá? Vai ter que ter uma perícia que vai ter que falar se essa arma de uso restrito, proibido, ou se está a numeração raspada, adulterada e assim por diante. Tá bom? Então vai demandar a perícia. O exame de corpo de delito dito lá do 158 do CPP. Com isso a gente encerra. Fiquem comigo pela dica. A dica vou falar agora, mas vamos lá. Com isso a gente encerra o roubo até o parágrafo 2b. Vamos deixar de fora apenas o parágrafo, apenas entre aspas, porque é bastante grande também, o parágrafo 3º, que é o chamado latrocínio, que convido vocês para a próxima aula, que a gente vai postar logo em seguida, já nos próximos dias, a próxima aula do crime de latrocínio. Tudo bem? E aí assistam comigo. Vamos para a dica de ouro. Vamos para a dica que eu prometi para vocês lá no início do vídeo. Antes de assistirem a dica, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Vai lá, clica lá no inscrever, aciona o sininho para receber as notificações. E deem um gostei, deem um likezinho neste vídeo aqui, se vocês gostaram, tá bom? Vamos lá para a dica. O que eu anotei aqui? Violência, a diferença da violência. O que eu quero passar? Qual a diferença da violência, o elemento violência no crime de furto e no crime de roubo? Vamos lá. Eu não disse a vocês que no furto não pode ter violência, porque a violência é um pressuposto, um elemento caracterizador do crime de roubo. Eu falei isso, inclusive, hoje, várias vezes para vocês. A violência é caracterizador do crime de roubo. Certo? Agora vamos lá. No crime de furto, pode haver violência? A resposta mais rápida é não, em hipótese nenhuma. E aí vocês erram a questão do concurso público. Por quê? Porque o concurso público diz assim, ó, a violência difere no crime de roubo do crime de furto por onde ela é aplicada. No crime de roubo, a violência é aplicada contra a pessoa. Anota aí, anotem aí. O crime de roubo, a violência é empregada contra a pessoa, para que a pessoa tenha sua capacidade de resistência diminuída. Eu emprego violência contra a pessoa. No crime de furto, pode haver violência contra a pessoa? Nunca. Mas pode haver violência. Então a pergunta é, no crime de furto pode haver violência? Uma outra pergunta, uma subdivisão. Sim, desde que não seja contra a pessoa. Contra a pessoa não pode. Pode violência contra a coisa, contra a res furtiva, contra o objeto que está sendo furtado. Porque aquela qualificadora que eu disse para vocês do rompimento de obstáculo, que também tem no roubo aqui, quando eu vou romper, vou violar o obstáculo, eu emprego uma violência contra o obstáculo muitas vezes. Eu arrebento o portão, eu arrebento o cadeado, eu estouro a porta. Houve violência contra a coisa, mas não violência contra a pessoa. Porque no momento que eu empregar violência contra a pessoa, vira roubo. Não cabe violência contra a pessoa no furto. Mas cabe sim a violência quando ela for aplicada para a coisa, para, por exemplo, romper o obstáculo. Tudo bem? Essa era a dica que eu tinha que dar, que vai cair em concurso público. Fiquem atentos, que vai cair nos concursos que vocês vão fazer, tá bom? Dica de ouro. Queridos, agradeço, encerramos por aqui. Convido vocês para assistir a próxima aula do latrocínio que a gente vai postar nos próximos dias. Grande abraço, fiquem com Deus, nos vemos na próxima aula.